Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura e demais elementos que o acompanham. E queria colocar algumas questões que aproveitam necessariamente já das audições que fizemos anteriormente e, sobretudo, do quadro que se vai clarificando com as audições que fomos fazendo e das respostas que nos foram sendo dadas. Gostava de começar por um elemento que apenas na última audição do Banco de Portugal pudemos explorar, não na primeira audição da CMVM, mas na última audição do Banco de Portugal, e que tem que ver com um período que conta decisivamente para as prescrições, nomeadamente, eu vou-me referir apenas ao processo referente aos administradores do BCP, porque em relação aos outros processos que nos foram, entretanto, sinalizados, julgo que era preciso mais tempo e outro espaço para podermos aprofundar alguns elementos que nos foram trazidos. Vou apenas referir-me ao processo contra os administradores do BCP, até porque foi relativamente a esse que foram noticiadas as questões das prescrições, mas há aqui um período de tempo que conta decisivamente para a prescrição destes processos, que ocorreu nestes processos, e que, do ponto de vista público, não tem sido considerado. E que é o período de tempo que medeia entre a prática dos factos e a atuação do regulador, quer da CMVM, quer do Banco de Portugal. E queria destacar isto porque ele é decisivo para apreciarmos estas situações. No caso da CMVM, há 3 anos e 8 meses até que se inicia a atuação da CMVM. Desde o início da atuação da CMVM até à decisão, 1 ano e 7 meses, e depois, desde o início do processo judicial até à prescrição, 3 anos e 5 meses ou 3 anos e 7 meses. Em relação ao Banco de Portugal, há um período de 2 anos e 9 meses até que se inicia a atuação do regulador. Depois, o processo do regulador dura 2 anos e 4 meses e, desde o início do processo em tribunal até à decisão que manda continuar o julgamento, há um período de 2 anos e 8 meses. Ou seja, caso tivesse havido a intervenção do regulador mais cedo, estes processos podiam não ter prescrito. Podíamos não ter chegado ao fim com estas prescrições. Pura especulação, porque nós não sabemos exatamente qual seria o desenrolar dos processos, mas eu queria sobretudo sinalizar este aspecto. Ter em conta apenas a duração dos processos, quer no âmbito do regulador, quer no âmbito judicial, esquecendo este primeiro período, significa deixarmos de parte um aspecto que é essencial do nosso ponto de vista. E já na última audição do Banco de Portugal tivemos a oportunidade de aprofundar alguma coisa relativamente a este primeiro aspecto, porque entendemos que se não houver esta demora na atuação do regulador, certamente tudo o que vem para a frente poder-se-á realizar num outro quadro. Mas as questões que queria deixar aqui têm alguma conexão com este aspecto. Eu queria apenas destacá-lo porque se nos concentrarmos apenas na duração que estes processos têm, quer do ponto de vista da atuação do regulador ou do supervisor, quer do ponto de vista do judicial, podemos estar a deixar passar ao lado um aspecto que é decisivo, que tem que ver com a detecção, a fiscalização e a atuação atempada numa fase anterior à fase judicial, para evitar que estes processos acabem por concluir-se com a prescrição. E queria deixar também já aqui uma outra nota, que ainda hoje faremos chegar à Comissão um requerimento para a audição do Conselho Superior do Ministério Público, porque julgamos que essa audição é decisiva para que possamos ter um quadro completo relativamente a esta matéria e, sobretudo, para que possamos também contar com o apuramento do quadro concreto em que o Ministério Público intervém e acompanha estes processos. Mas queria, sobretudo, concentrar esta audição e, obviamente, sem querer obter da parte do Conselho Superior da Magistratura aquilo que, por força do princípio da separação de poderes, não podemos obter e, portanto, sem querer entrar em questões que tenham a ver com o mérito das decisões judiciais ou questões que tenham a ver com o exercício concreto dos poderes de tutela que cabem ao Conselho Superior da Magistratura e não cabem à Assembleia da República, sem querer entrar em aspectos como esses, gostava que nos pudessem aqui deixar alguma reflexão em relação a 2 ou 3 aspectos que são nucleares em todos estes processos. E um desses aspectos tem que ver com o facto de, por força da separação do tratamento destas matérias entre uma fase administrativa que cabe no âmbito que é da responsabilidade do regulador ou do supervisor e uma fase judicial
com critérios que necessariamente não são aqueles que cabem na fase administrativa, nós confrontamos, pelo menos dos dados que nos foram, dos elementos que nos foram fornecidos, quer para a CMVM, quer para o Banco de Portugal, com uma circunstância que é a de o próprio processo administrativo ser conduzido da parte dos arguidos, por parte dos arguidos, haver uma tentativa de conduzir o processo de forma a que depois, na fase judicial, tudo o que está para trás possa ser posto em causa. Ou seja, para que nada, ou muito pouco, possa ser aproveitado do ponto de vista da fase judicial, utilizando critérios que fragilizam, digamos assim, a construção do processo do ponto de vista administrativo e, sobretudo, mobilizando meios que são desproporcionados comparados com os meios de que dispõe o regulador ou o supervisor e, julgo eu, até aqueles que disporão o Ministério Público e os próprios tribunais. E, portanto, gostava de saber, se da parte do Conselho Superior da Magistratura, se nos podem descansar com a constatação de que, por exemplo, os 29 advogados mobilizados pelos 11 arguidos para o processo judicial correspondem, do ponto de vista do Tribunal, às assessorias necessárias para o tratamento destes processos. Gostava que nos pudessem dar esse elemento relativamente aos meios de que dispõem os tribunais, nomeadamente assessorias técnicas, que nestes processos julgo que são decisivas. Gostava que nos pudessem dar alguma perspectiva relativamente a esses meios. E gostava também de que nos pudessem dar alguma apreciação daquilo que é a articulação ou desarticulação entre estas várias fases do processo, a fase administrativa e a fase judicial. Porque dos elementos que nos foram fornecidos e que nós tivemos a oportunidade de analisar, servir-nos há de muito pouco ter uma fase administrativa ou ter uma fase de intervenção, de regulação ou de supervisão, ou o que quer que seja, se, do ponto de vista da necessária tutela judicial, todo o trabalho que está para trás pudesse ser posto em causa e, por simplesmente, puder ser invalidado, porque ele não foi feito com as cautelas devidas ou no quadro legal, com as precauções, com as preocupações necessárias para que, do ponto de vista judicial, tudo aquilo que está decidido para trás, tudo aquilo que está apurado para trás, não acabe por ruir como um castelo de cartas. E com a certeza de uma outra coisa, que é de que nós vemos com muito pouco agrado soluções que se encaminham para o alargamento dos prazos de prescrição. Sobretudo porque, olhando para os elementos que aqui nos foram trazidos, nós percebemos que os prazos de prescrição dependerão apenas da criatividade dos advogados e da criatividade com que se utilizem recursos processuais para prolongar no tempo os processos, seja na fase administrativa, seja na fase judicial. Olhando para estes elementos que nos foram fornecidos e percebendo que pode haver determinados requerimentos ao processo a serem feitos com o objetivo da decisão que venha a ser proferida ser objeto de reclamação e de recursos sucessivos para procurar protelar no tempo o processo, nós percebemos que alargar os prazos de prescrição terá provavelmente como única consequência o estímulo à criatividade dos advogados para que possam ver sempre qual é o próximo incidente processual a que podem recorrer para fazer protelar no tempo este processo. Aliás, uma das perguntas que fizemos, quer na audição da CMVM, quer do Banco de Portugal, foi precisamente a de saber se tinham conhecimento neste processo ter havido condenações por litigância de má-fé. Foi-nos dito que, com exceção de uma condenação em relação a um dos arguidos, não terá havido condenações por litigância de má-fé, portanto, presumimos nós que não estarão em causa procedimentos dilatórios por parte dos arguidos, portanto, que os arguidos utilizarão os instrumentos processuais que têm ao seu dispor, que a lei lhes faculta, para, ainda assim, não deixarem de atingir aquele objetivo de protelar no tempo os processos até que a prescrição se imponha. E, portanto, gostaríamos de perceber, deste ponto de vista, e portanto, não somos adeptos de soluções que perspectivem o alargamento dos prazos de prescrição, gostávamos de perceber, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, em que é que em concreto se pode ponderar alguma solução que obvie a estas circunstâncias das prescrições, evitando esta solução do alargamento dos prazos de prescrição.
Temos consciência de que, no caso do processo da CMVM, por exemplo, destes 3 anos e 5 meses consumidos com o processo judicial, 16 meses foram consumidos com a audiência de julgamento, com um número, não direi infindável porque ele não era infindável, mas com um número muito significativo de testemunhas arroladas no processo, e que isso são eventualmente garantias das quais dificilmente poderemos prescindir, sob pena de fragilizar o processo judicial, ou pelo menos sob pena de fragilizar as condições de obtenção da verdade material, e portanto julgamos que, sem prejuízo das garantias de certeza e de obtenção da verdade no âmbito do processo, não podemos, no entanto, prescindir da sua concretização num prazo em que a prescrição não acabe por impor a inutilidade do trabalho que foi desenvolvido, quer da fase judicial, quer na fase administrativa. E já foi colocada a questão relacionada com o Tribunal da Supervisão e da Regulação, portanto, julgo que também não será necessário acrescentar muito mais a isso, mas gostava de colocar uma questão. Gostava de colocar uma questão que já na audição do Banco de Portugal colocámos, e que julgo que, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, talvez possa haver também interesse em colocá-la, que é a de saber se haverá ou não verdadeira utilidade num sistema de regulação e supervisão como ele está hoje colocado. E digo isto porque, na audição do Banco de Portugal, o Sr. Governador do Banco de Portugal dizia-nos que, independentemente do apuramento dos mecanismos de fiscalização e de controle, de supervisão que o Banco de Portugal vai desenvolvendo e vai procurando aperfeiçoar, estaremos sempre dependentes da idoneidade dos modelos de governação. E isto acaba por remeter para uma relativa, eu não queria dizer ineficácia, porque julgo que o termo é demasiado duro, mas acaba por remeter pelo menos para um nível de grande dúvida, pelo menos, sobre a eficácia da intervenção do regulador e do supervisor, no caso do Banco de Portugal, do supervisor. E isso necessariamente deve conduzir-nos à questão de saber se, com essas fragilidades todas, se ainda assim devemos consumir tempo num processo administrativo, ou se não era mais eficaz, pura e simplesmente, remetê-lo para a esfera judicial, encurtando aqui o decurso do tempo que pode eventualmente impor as prescrições nestes processos. Sr. Presidente, queria sim, porque julgo que depois das respostas que nos foram dadas, talvez valha a pena procurar aprofundar aqui alguns dos aspectos que nos foram colocados. Eu julgo que esta questão que foi colocada relativamente à suspensão do prazo da prescrição é provavelmente um dos aspectos para que nos estamos a encaminhar aceleradamente. E eu ainda assim gostava de colocar esta possibilidade de diferentes perspectivas sobre a mesma questão. No caso concreto destas contraordenações, o prazo de prescrição são 8 anos. No nosso entendimento, 8 anos tem que ser um tempo suficiente para chegar ao fim de um processo de uma contraordenação. Não há justificação num sistema para que, percorridos todos os processos, a fase administrativa, a fase judicial, ao fim de 8 anos uma questão não esteja decidida. O problema que nós nos confrontamos é que esse prazo é o prazo a partir do qual os arguidos programam a sua defesa. Ou seja, se precisam de protelar um processo de 5 anos, procuram protelá-lo 5 anos. Se precisam apenas protelá-lo 1 ano e meio, protelá-lo num 1 ano e meio. E o problema aqui é encontrar mecanismos que de alguma forma sejam mecanismos dissuasores da utilização dos meios processuais que permitem atingir esse objetivo. E eu julgo que a expressão que foi utilizada de procurar não contar sempre a favor do arguido a utilização dos seus mecanismos de defesa, que devem ser garantidos. Portanto, os arguidos devem ter ao seu acesso todos os mecanismos necessários para garantir a sua defesa. Mas isso não pode significar que a sua utilização acaba por servir aquele objetivo. E, portanto, eu julgo que essa conclusão é a conclusão para que nos temos encaminhado aceleradamente, e já em anteriores audições, nomeadamente a do Banco de Portugal, isso era evidente. Eu queria apenas colocar 2 aspectos concretos em relação às respostas que nos foram dadas, e uma primeira que tem que ver com esta questão da suspensão da prescrição após a primeira decisão condenatória. E queria colocar o problema assim: e se não houver decisão condenatória? Porque esse é o problema com que estamos confrontados neste caso. Não é? Neste caso não chegou a haver uma decisão condenatória. Nem sequer se permitiu que o processo fosse concluído nesse sentido. E, portanto, a questão da suspensão do prazo de prescrição, essa solução, neste caso, era inviável. E
E em concreto, relativamente à litigância de má-fé e às multas, à condenação dos multas por litigância de má-fé, sai sempre mais barato pagar 4 unidades de conta do que pagar 1 milhão de euros de coima. E, portanto, haverá arguídos e processos que, em função do montante das coimas que são aplicados, determinam sempre que é mais fácil sujeitar-se à litigância de má-fé, é sempre mais fácil sujeitar-se a pagar os custos dos recursos, a pagar as multas, do que pagar a coima que afinal é imposta. E a outra questão que tinha para colocar é esta. Que tem a ver com aquela primeira questão que tinha colocado relativamente à utilidade ou inutilidade da fase administrativa e à resposta que foi dada. Neste processo em concreto, logo na fase administrativa, uma das questões que se discutiu foi a invalidade da prova. Porquê? Por violação do sigilo bancário. Foi feita uma denúncia, a partir do qual se desencadeou o processo da CMVM e do Banco de Portugal, uma denúncia que supostamente teria sido concretizada, levantando-se o problema da violação do sigilo bancário. À partida já se sabia, naquela fase do processo, portanto, antes dos 26 volumes que se acrescentaram ao processo na fase instrutória, na sequência dessa questão que foi decidida, já se sabia que aquela era uma questão que ia ser decidida e ia ser dirimida em tribunal. Já se sabia. Logo na fase administrativa já se sabia que aquela ia ser uma questão que ia ser suscitada em tribunal. Com a necessidade de repetir toda a prova, porque por força das circunstâncias tem mesmo que ser assim. Toda a prova tem que ser produzida em tribunal e, portanto, quando essa questão se suscita em tribunal, tem que ser produzida toda a prova nessa sede. E quando eu há pouco colocava a questão da inutilidade da fase administrativa, tem precisamente que ver com isto. Podemos ou não identificar situações, circunstâncias, seja pelas questões de direitos que são suscitadas, seja por uma outra circunstância, podemos ou não identificar determinadas matérias, determinadas questões que permitam fazer um curto-circuito e remeter o processo logo para a fase judicial. Para evitar que, protelando a fase administrativa, se atinja aquele objetivo da prescrição. A concretização da questão era esta, sobretudo depois da resposta que me foi dada a primeira vez, queria colocar a questão desta forma. É ou não possível encontrar essa circunstância que permita remeter o processo imediatamente para a sua fase judicial, evitando que, com o protelamento da fase administrativa, ele acabe por estar mais perto de prescrever?